tudo sobre a campanha gigante que torcedores do Galo estão fazendo para a volta de Sampaoli. Para completar, quem vai treinar o Galo? Cuca está de saída, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a campanha gigante que torcedores do Galo estão fazendo para a contratação de Jorge Sampaoli. Você sabe, o Cuca está em vias de ser demitido. O Atlético só está esperando ele sair do hospital, deve receber a alta hoje, depois de uma cirurgia no ombro realizada nessa quinta-feira para anunciar a saída do Cuca e eventualmente um novo técnico. Importante, o Galo não vai esperar o Cuca ser demitido para buscar um novo treinador e já existem negociações no momento. E o torcedor do Galo, de maneira geral, ou a sua grande maioria, elegeu o Sampaoli como nome a ser contratado. O Sampaoli não era a primeira opção da diretoria, pelo contrário. Entre os acionistas, há muita gente que entende que o pacote Sampaoli é extremamente pesado, pelo nível de exigência em relação a contratações, pelo dia a dia extremamente desgastante de um cara que cobra, de um cara que alija funcionários, de um cara que às vezes passa do tom, mas a percepção que se tem a partir dessa pressão da torcida pela contratação do Sampaoli é de que há uma possibilidade de alinhamento das coisas. Importante contar também que a multa rescisória do Cuca, tem muita gente falando em multa de 10 milhões de reais. Na minha apuração, a multa chega a mais ou menos 3 milhões e o Galo vai tentar convencer o Cuca a abrir mão desse dinheiro sob a alegação de que depois da derrota para o Cruzeiro, o Cuca chegou a colocar o cargo à disposição. Ainda não consegui falar com o treinador atleticano para saber se ele topa mesmo abrir mão de tanta grana. Só para arrematar, outros nomes têm sido especulados no Atlético. Pedro Caixinha, que já trabalhou no Red Bull Bragantino e no Santos, é uma alternativa. Ramon Dias, ex-técnico de Vasco e Corinthians, também. Carlos Carvalhal, que é um velho sonho da diretoria atleticana, tem um grave problema, não trabalha no Brasil, conhece pouco do nosso mercado e seria uma enorme dificuldade dar a esse treinador a oportunidade de voltar, de chegar ao Galo sem conhecer nem o elenco atleticano, muito menos a realidade do futebol brasileiro. E você tem preferência, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro, quem vai treinar o Galo. O Cuca ainda não foi demitido, mas tudo se encaminha para tal. Ele passou nessa quinta-feira por uma cirurgia por conta de um problema no ombro, vai ter alta na sexta-feira e a dúvida é se o Atlético demite o Cuca depois e se espera ele sair do hospital para demiti-lo ou não. Mas a decisão em relação à dispensa do técnico é real, é definitiva, inclusive o Galo já está no mercado em busca de alternativas. Jorge Sampaoli foi oferecido, mas a avaliação é de que ele custa muito alto e dá enorme trabalho no dia a dia. Em relação a outras possibilidades, dá para dizer que Pedro Caixinha e Ramon Dias são nomes avaliados. Ambos já trabalharam com Paulo Brax, que é o homem forte do futebol atleticano. O Pedro Caixinha trabalhou com Paulo Brax no Santos, enquanto o Ramon Dias esteve com o dirigente atleticano nos tempos de Vasco da Gama. Não se descarta também Carlos Carvalhal, técnico português desempregado que em diversas outras janelas foi alvo de possibilidades de propostas feitas pelo Clube Atlético Mineiro. Posso dizer para você que hoje a preferência se dá por um português, Pedro Caixinha ou Carlos Carvalhal. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Pergunta que eu deixo para você, atleticano, estava na hora de demitir o Cuca? Não dava mais para ele? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. O sextor do Atlético promete ser de novidades nos bastidores do clube que estão agitados desde quarta-feira, após a derrota para o Cruzeiro no Clássico. A saída do técnico Cuca é questão de tempo. Ele que ontem teve uma cirurgia no ombro e está internado, a alta dele está prevista para esta manhã e depois essa situação acontecer, né? O treinador já estiver em casa, o Atlético deve fazer uma reunião com ele e os membros da cúpula do clube para comunicar a decisão por parte do Atlético, né? De uma saída do Cuca. A tendência é de que isso aconteça aí nas próximas horas. E o Galo, depois dessa definição, vai avançar na procura pelo técnico. E há uma necessidade de um acerto rápido, porque tem data FIFA agora aí para treinar o time. Depois do duelo contra o Vitória, domingo, no Campeonato Brasileiro, serão 10 dias de pausa antes do segundo clássico da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Nomes estrangeiros de profissionais que conhecem o futebol brasileiro, hoje à frente na preferência do Atlético.
da diretoria do clube. Pedro Caixinha, português, ex-Bragantino e Santos. Toparia vir para o Galo. E o outro nome, Zubeldia, argentino que esteve no São Paulo até recentemente. Por se tratar de um treinador que trabalhou num gigante do futebol brasileiro e também com algumas estrelas, né? Como o Galo também tem no seu elenco. Jorge Sampaoli, também, pela apuração da Itatiaia, aceitaria, assim como o Pedro Caixinha, o projeto do Atlético, retornar ao clube, já que ele trabalhou em 2020 por aqui. No caso do Sampaoli, a interrogação é o dia a dia, a convivência, o comportamento do treinador, reconhecidamente competente por parte da diretoria do Galo. Há esse consenso, mas o nome do Sampaoli divide a opinião internamente. Os bastidores do Atlético ficaram bastante agitados após a derrota no Clássico. Ontem à noite, já na Arena MRV, a entrevista coletiva do técnico Cuca, ela não foi bem recebida pela cúpula da SAF. O treinador desanimado, em um certo momento, chegou a dizer que ele nem tem certeza de que o Atlético, com ele, irá evoluir, irá encaixar na sequência da temporada. E aí mostra, pelo menos publicamente, o Cuca mostrou ali que não teria mais condições de comandar a equipe na sequência da temporada. Eu pude apurar que ele não entregou o cargo ontem e hoje pela manhã o Cuca passou por uma cirurgia no Hospital Mater Dei no ombro. Ele teve uma ruptura de ligamento no ombro e passou pela cirurgia. A cirurgia transcorreu normalmente e ele vai ter alta apenas amanhã cedo. Então o Cuca está em recuperação dessa cirurgia no ombro e diante disso, hoje, pelo que a gente pôde apurar conversando aqui e ali, é que o Atlético já teria definido pela saída do Cuca. Mas vão conversar com o treinador. Vai ter uma reunião, muito possivelmente quando ele deixar o hospital amanhã, para bater o martelo quanto à mudança no comando técnico do Atlético. Portanto, não devemos ter hoje, por parte do Galo, nenhum anúncio da saída do Cuca por esse motivo. Até porque ele está no hospital e é o técnico maior vencedor da história do Galo. A cúpula da SAF quer levar isso de uma forma muito profissional e muito respeitosa com o treinador. Então, uma conversa com o Cuca para definir se ele também concorda com essa saída, como vai ser essa situação. Diante disso, Cirilo, o Atlético também, a gente tem matéria no itatiaiaesporte.com.br. Hoje a gente trabalhou aqui em várias mãos, né? Todo mundo pesquisando, apurando junto essa saída do Cuca iminente e o Atlético fazendo contatos. Então, eu já chamo o pessoal aí com detalhes nessa matéria, itatiaiaesporte.com.br. Alguns nomes, vamos lá. Tá lá, o Atlético encaminha a saída de Cuca e faz contatos por substituto. Saiba detalhes, tem lá no itatiaiaesporte.com.br. Vamos aos nomes. O Pedro Caixinha, português, que comandou o Bragantino entre os anos de 2023 e 24. Em 23, por exemplo, o Bragantino teve a melhor colocação na história do Campeonato Brasileiro, sob o comando do Pedro Caixinha. Ele já teria recebido um contato inicial por meio do seu empresário para saber se ele toparia vir para o Galo. E a resposta teria sido positiva. Ele vê o Atlético como um grande clube e com um grande elenco, com muito potencial de melhorar o desempenho. Então, Pedro Caixinha, inclusive, foi o treinador que na época, no Santos, né? Ele começou esse ano no Santos e foi demitido no início do Campeonato Brasileiro com maus resultados. Na época, o Paulo Brax estava no Santos. E hoje está como o homem forte do futebol do Atlético quando contratou o Santos. O Pedro Caixinha, o Paulo Brax estava lá. Vamos ao outro nome, que ganha força nos bastidores do Galo, Cirilo, o Zubeldia. O Luiz Zubeldia deixou o São Paulo recentemente e nesse momento está sem clube, a exemplo do Pedro Caixinha. Pelo que a gente pôde apurar, por enquanto não teve esse contato, mas é um nome que ganha força nos bastidores do Atlético pelo seguinte: treinador que já estava no futebol brasileiro, então conhece o futebol brasileiro. Nesse momento, em agosto, né, quase setembro, é difícil você buscar um treinador que nunca teve experiência por aqui, né? Estrangeiro que não conhece a realidade, as longas viagens, logística, esse número de jogos maluco, né, que a gente tem aí no calendário do futebol brasileiro. Então o Zubeldia é um cara que já trabalhou também com nomes fortes e um time gigante, que é o São Paulo. Poderia ser uma alternativa. Inicialmente, o Zubeldia não estaria tão disposto a um outro projeto do Brasil este ano, mas se for contactado, aí é a negociação, né, Cirilo? E tem alguns nomes que Tite é bem visto no Atlético já há muito tempo, né? Ex-técnico da seleção brasileira, 2 Copas do Mundo. O Tite vai passar por uma cirurgia de prótese no joelho, agora, dia 15 de setembro. E já avisou que
não vai assumir nenhum trabalho, nenhuma situação agora. Então, Tite não aceitaria nesse momento. E o Sampaoli, eu pude apurar com pessoas próximas ao Sampaoli que ele viu o clássico de ontem, que o elenco do Atlético é muito bom, e ele não pediria reforço, né? Porque é aquela situação. O Sampaoli, quando esteve aqui, era pedindo reforço o tempo todo, mas do lado do Atlético, o nome dele divide muita opinião. Tem muito mais rejeição interna do que aprovação por parte do Sampaoli. E aí é um nome que, neste momento, não é um dos favoritos no Galo. Essa situação aí, Cirilo. O Galo não deve apostar, neste momento, num treinador de fora, que não conheça o futebol brasileiro. O Pedro Caixinha, ex-Bragantino e Santos, é um nome que é viável no momento, mas o Zubeldia está ganhando força também por ter dirigido o São Paulo e pode ser um nome aí ao Atlético procurar. Lógico que essas conversas mais avançadas só vão acontecer depois da saída do Cuca. Massa atleticana, eu quero saber a sua opinião. Qual o nome ideal deverá assumir o Galo para o restante da temporada? Qual a sua preferência? Jorge Sampaoli, o técnico Luiz Zubeldia, Pedro Caixinha? Tite já disse que não vem para clube nenhum, independente de qual clube seja, mas eu quero saber a sua opinião, torcedor atleticano. Deixa aí no espaço para comentário. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Se você tiver a opção de hypar o vídeo, hype esse vídeo aí também, pra gente conseguir chegar a muito mais atleticano para saber a opinião de todos.